Olá, seja Olá, bem-vindo à Voz de Cronos. bem-vindos. Muito bem, nós estamos começando agora esse projeto, a Voz de Cronos, né, que é um boletim eletrônico, tá? Porque hoje é mais fácil a pessoa pegar um link, você entra no YouTube aí e assiste. A ideia é a gente fazer vídeos curtos, o mais rápido possível, né, mas com conteúdo para você. Bom, vamos entrar nos objetivos. Por que que a Uhum. gente está fazendo isso? Olha, a gente sente que a gente tem um compromisso de compartilhar com as outras pessoas alguns conhecimentos que a gente teve, né? Talvez esclarecer algumas coisas que a gente hoje sabe, né? Que ontem a gente não sabia. E Então, que as pessoas têm dúvidas sobre esses tem assuntos. dúvidas e precisam muitas vezes, e às vezes não encontram explicação, né, Uhum. Letícia? Então, é uma coisa gratuita. A ideia desse boletim eletrônico é que seja quinzenal, ou seja, de 15 em 15 dias, tá? A gente vai abordar um pouquinho sobre questões de natureza espiritual, né? E que às vezes não é tão tratado, não é tão conhecido e detalhado. E vamos tentar da forma mais simples Da forma possível. mais simples possível, Uhum. né? O objetivo é a gente falar com quem não tem nenhum conhecimento. A direção é exatamente para quem não tem estudo nessa área de espiritualidade, de ocultismo, de esoterismo, né? Que ouve falar, mas não tem com quem falar, ou onde, qual a fonte de esclarecimento. Agora, a gente pretende que seja isso, né? Por isso que você está aberto aí para você colocar nos comentários aí sua sugestão, as suas perguntas, né? Seus comentários, para a gente ir Uhum. direcionando até dentro daquilo que você quer saber, dentro do seu gosto. Coloque aí a sugestão, o que que você gostaria de saber, Isso. algum assunto aí, né? A gente vê aqui. E compartilhe aí com um amigo também. A Isso. gente sempre tem um amigo aí que gosta, que quer entender um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Bom, rapidamente, a voz de Cronos, né? A voz é isso, é da voz, né? A gente poder falar para você alguma coisa, né? Quem que é Cronos? O que que acontece? Deus é um só que está lá em cima, né? Então, no processo de criação, ele se transforma em três. Aí tem a trindade de todas as religiões, né? Pai, Filho, Espírito Santo, na religião cristã, tá certo? Em outras tradições também, outras religiões, Todas sempre têm, tem a todas têm trindade, a trindade. tá? Depois, nesse mesmo processo da unidade que se manifesta com trindade, essa trindade se manifesta com um setenário. São sete. Então, nós temos na Bíblia sete igrejas, né? Do Uhum. Apocalipse, lá tem as sete igrejas, 7 né? dias da Os sete semana. anjos do Apocalipse também, né? Então, o número sete, ele é muito comum, né? Muito conhecido dentro do conhecimento espiritual e tal. E o primeiro dos sete, né, nos 7 dias da semana, 7 no cores do Gênesis, no arco-íris, Gênesis a gente tem as sete notas os 7 musicais. planetas e por aí vai. Então, assim, a Bíblia começa no Gênesis, que tem a criação nos 7 dias, e termina no Apocalipse, que tem as sete igrejas. Então, o sete está aí, né? Então, Uhum. assim, da mesma forma do Gênesis, que tem os 7 dias, tá? Então, ele é uma coisa assim, vai descendo, vai criando e coisa e tal, tá? O primeiro dia da criação, a primeira é Cronos, é o que está relacionado com Cronos, tá? Então, olha, ele é o Senhor, né, dentro do conhecimento espiritual, o Cronos, ou Saturno, né? Ele é o Senhor, olha, da eternidade, né? Do infinito e das leis celestiais. Sabe, os 10 mandamentos? Sim, tem a ver com Cronos também. E Cronos, na mitologia, é o tempo. Exatamente. Tá bom? Vamos então ao que interessa? Vamos lá. Olha, a importância da religião na nossa vida. A gente está vivendo uma época que muita gente não tem religião. Não tem, né? E o que acontece? Está havendo muito um enfatizamento, né, da ostentação, das coisas materiais, dos prazeres físicos materiais. Do que Não, tá fora, né? Sempre fora, o que tá não que fora. esteja errado, não está errado, né? Não. O problema tá demais, né? Que nem a Letícia falou, é o que está fora, o que está na E o matéria, que tá né? dentro não conta? Exatamente, e o que está dentro, né? Então as pessoas estão perdendo um pouco essa conexão de natureza espiritual, a conexão, né, com a ética, com o respeito a pai, mãe, autoridades e coisa e tal, né? As pessoas perderam, né, o medo do inferno. Olha, o medo do inferno é ruim, trava a pessoa.
Mas, por outro lado, dá um parâmetro, dá uma referência, né? Ou medo de assumir um karma, né? De adquirir um karma, sabe? É muito importante as pessoas terem uma religião, seja que for. Uhum. Porque, veja bem, o que é a religião? É uma concepção sobre a espiritualidade, né? Que é concebida em épocas, locais e culturas diferentes. Por isso que existem religiões diferentes. Uhum. Religião é que nem roupa. Tem roupa que serve para mim, é o meu número, é o dentro que eu gosto, e para você aí pode não servir. Mas é importante que a gente vista uma roupa, né? É muito importante, porque o que acontece quando a pessoa não não tem uma religião, ela se apega às coisas de natureza material, né? Se ela perde essa coisa de natureza material, ela perdeu a vida, a razão da existência. Até se mata, né, por isso. Sim. Por isso que em países que são mais céticos, né, países que não têm religião, o índice de suicídio é mais alto, é mais elevado. Uhum. Você pega, por exemplo, uma Finlândia, uma Suécia, que é país top, né, e tal, mas aí chega numa Índia, né, que é um país Diferença grande, né? pobre, que o povo passa necessidade, mas olha só, o índice, né, de Suicídio. suicídio num país que eu falei que é o país top é muito maior do que na Índia. Elas falam, todo mundo é pobre, né, todo mundo, assim, a maioria e tal, tal, né, eles que deveriam, não, eles são espiritualizados, por isso que tem essa diferença aí, entendeu? A Índia é muito espiritualizada, com todos os problemas que ela tem. Então, assim, quando a pessoa se fia, né, a razão da vida dela só coisas externas, né? É dinheiro, é carro, é posse, é mulher, é sexo, é viagens, ou é um time de futebol, ou é um partido político, tudo externo a ela, como a Letícia bem falou, né? Se ela perde, perde a razão de vida. Ou, às vezes, ela pode também se esbaldar tanto nisso, imagina que a pessoa é rica, milionária, né? E gasta dinheiro e tá, e faz em festa e faz viagem, que chega um momento que ela não tem mais o que fazer, perde a razão da existência. Qualquer coisinha também pode ser motivo de suicídio. Então é muito importante que a religião, gente, ela dá razão da existência, Seja ela qual for. seja ela qual for. Uhum. Sabe, a religião vai te dar o sentido e compreensão, por que que uns nasce pobre, outro nasce rico, né? Um nasce saudável, outro nasce deficiente, sabe? Um morre cedo, outro morre tarde, sabe? A religião ela vai nos ajudar a confortar, a Compreender. compreender, sabe? Essas diferenças. Ao longo dos vídeos, a gente vai abordando algumas questões no que diz respeito a essa questão, né, de religião, de razão de vida, E assim, já vi, gente, religião salvar muitas pessoas do crime, de tudo. É claro que nada pode virar um fanatismo. Você falou time de futebol. Não tem problema nenhum você torcer pro seu time. Tá Não. lá, eu quero que te ganhe. Isso é normal, gente. Não é brasileiro, é normal. Mas você tá fanático, brigar e matar por isso, aí não é normal. Então, até a medida. Qual é a medida, Olha, né? através da religião, seja ela qual for, a gente pode encontrar paz, explicações, sabe? E harmonia. Isso é que é importante, ok? Muito bem. A gente ouve muito falar isso, assombração. O que é uma assombração? Uh! A ciência não explica, né? Vai falar que é delírio, que é viagem, né? Que tá alguma coisa que comeu, alguma coisa que está acontecendo na cabeça da pessoa, vai fazer Bebeu, sou droga. exame, vai fazer exame também, Uhum. né? Mas acontece, gente. Quem nunca viu uma assombração? Quem nunca viu algum amigo, algum parente que já viu assombração? Quem não sabe de nada, que não, sempre tem alguém que vai falar que você já viu alguma coisa. Eu mesmo conheço inúmeras pessoas, vou dar um exemplo rápido aqui, pessoas que não vão ao cemitério porque lá vê alguns mortos que ainda estão rolando por lá, entendeu? Vamos dizer assim. Então tem gente que tem pânico, que não consegue lidar com isso. Vê parente, né, que já se foi, sonha com A minha parente, avó né? mesmo. A minha avó via parentes mortos sentados, às vezes conversava alguma coisa. O povo do campo tem a mãe d'água. Você já ouviu falar da mãe d'água? Uma bola de luz que fica na cachoeira lá, né?
tem a mãe d'água, tá certo? Existem muitas coisas. Acontece o seguinte, existe assim, dentro que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, as assombrações, chamadas assombrações, podem ser, com esse nome, trazer muitas coisas juntas, né? Podem ser seres da natureza, podem ser, como assim, pessoas já falecidas, né? Podem ser entidades que a gente pode criar. Sabia que a gente cria entidades, né? No plano sutil, a gente cria, a gente alimenta aquilo, né? As pessoas não sabem o poder mental que tem. Pode ser brincadeira das outras pessoas, né? Pode ser brincadeira, sim, né? Pode ser extraterrestre, coisa de ufologia de extraterrestre, que hoje em dia está muito mais comum, né? A gente ouvir falar, aquelas luzes no céu, aquelas luzes que vão atrás de carro, né? Então, assim, são coisas diferentes. Pode ser a sua própria mente, de acordo com a Pode. iluminação o olho, a retina, tal também. Então, assim, tudo que a gente não sabe, né, o que foi citado aqui, as pessoas chamam de assombração. Então, fica ligado, né, no nosso canal, aqui na Voz de Cronos, que a gente vai abordar ao longo dos vídeos cada uma dessas seres, entidades, aparições, coisas sutis que a ciência não explica, né, que muitas religiões também não conseguem explicar, tá? A gente vai te explicar. Não é difícil entender, não. É bem simples, tá? É bem simples e, mais importante, o que fazer com isso, né? O que você com isso? Como você, quando você vê uma assombração, quando você vê uma coisinha acontecer, vulto, né? o que você deve fazer? Certo? Então, fique conosco, não perca o próximo vídeo. Falou? Agora é para quem gosta de astrologia. Oba. Olha, uma coisa assim muito importante, tem gente que não acredita, né? Mas lê o horóscopo. Na esperança de algo bom. Porque o que acontece? A gente funciona o negócio, funciona. Claro que não é 100%, não é científico, né? Mas faz sentido. Mas a astrologia é uma ciência também, apesar de falar que não é científico acadêmico, Não é uma né? ciência acadêmica, mas é uma ciência, né? É uma ciência das estrelas. E nada no mundo é 100%, gente. Não, Então, não. mas que funciona, funciona. Eu sou prova disso. Exatamente, né? Veja bem, a astrologia, gente, rapidamente falando, nós falamos dos 7 agora, né? Então tem os 7 planetas esotéricos, Cronos é um deles, é o primeiro, tá certo? E nós temos os 12 signos. Gente, assim como tiver Jesus, teve os 12 apóstolos. E Tá? a gente tem 12 signos. 12 meses do Um ano. signo para um apóstolo, um mês do ano, né? Vai colocando. Agora eu vou falar dos 12. Tá? Então, assim, faz parte das leis cósmicas de Cronos, né? Então, esses 12 é uma realidade, né? Como a Letícia disse, nada é matemático. Mesmo na ciência acadêmica, existem as ciências exatas, que são matemáticas, é física e tal. Existem as humanas e as biológicas, né? As humanas e as biológicas também não é 100%. O médico, ele não dá um laudo certo, absoluto, concreto. Não, porque é relativo, né? Ao ambiente, sabe? Não dá para ter essa certeza. Então, vamos lá. Vamos falar rapidinho aqui dos 3 signos, né? De fogo, do elemento fogo. Senão ia ficar muito longo o vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai fazer dos outros signos, Isso. tá? Primeiro a gente começa com fogo, depois a gente faz com terra, né? Os signos de terra, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos falar de Áries, presentes para o signo de Áries, de Leão e Sagitário. Áries, olha, o Áries, o ariano ou ariana, são pessoas que gostam de desafios, de conquistas, né? Coisas que exijam coragem. Então, assim, que presente que você vai dar, né? Coisas ligadas à competição, né? Chama para a pessoa aí numa competição de esporte, por exemplo, vai adorar. Vai adorar. O ingresso para o futebol. Futebol, basquete, vôlei, ingresso para alguma coisa, às vezes tem gosto de luta, depende da pessoa, né? Luta. Mas uma coisa que seja competição, a Ariana adora uma competição. Ou você quer dar um presente, paga lá um mês na academia para o ariano, né? Ele vai gostar. Ou às vezes até correr, né? Correr é uma competição. Ela gosta de correr, o Ari gosta de correr, tá certo? Olha, pode ser armas também, uma faca, por exemplo, uma espada para botar na parede, ficar bonito, né? A gente tá falando de coisas, gente, de enfeite, tá? Não é pra ninguém. Então, conheço uma pessoa que gosta de espadas, né? Então ele tem várias espadas em casa. Bem ariano isso, né? Das antigas, sabe? O Ares, ele gosta de competir, né? Gosta de liberdade, é muito importante, ok? E de coisas que exijam coragem, tá
bom? Então, coisa assim, né? Em termos de material, olha, uma coisa de ferro, coisa de metal, o Áries gosta muito disso, tá? É diferente do signo de terra, por exemplo, né? Que vai, às vezes, gostar de uma coisa mais de Uma madeira, por exemplo, uma plantinha. plantinha, né? Não, o Áries gosta de metal, né? Então, pense, veja a pessoa e pense, Ares, então uma coisa de metal. Aí, mais ou menos, o que a Dá pessoa gosta. um isqueiro, ó, se ele fuma, né? Tendência a fumar de fogo, né? Dá um isqueiro, ele vai curtir também. Isso. Beleza? Leão, signo de leão. Você quer dar um presente para uma pessoa de leão. Olha, o leão, ele se dá muito ao valor, né? E geralmente ele está certo. Realmente ele tem muito valor. O leão, ele é como o sol, né? Ele é regido pelo sol, né? Que irradia, que emana luz, coragem, conforto, segurança, verdade, justiça e amor. Então, Leão, olha, ele gosta muito de se ver também. Então, espelho, coisas brilhantes, né? Dourado, ouro. Dourado. Às vezes não precisa ser ouro, que é caro, né? Mas uma coisa assim, de bom gosto. É. Uma biju dourada, já que você não tem dinheiro para comprar ouro, né? Então, assim, uma biju dourada, mas uma coisa refinada. Não é uma coisa Como é que chama aquele? descasca, não, tá? Tem uma bijuteria que é mais cara, que é aquela capim dourado, né? Não é aquela bijuteria comum, não é aquela coisa que está vendendo ali na esquina o cara sentado no chão. É o Não. rústico chique. O leão gosta de coisa chique, viu, gente? Não vai dar presente de R$ 1,99, não. Pelo amor de Deus, tá? Ou então, se você não tem dinheiro, você pode fazer um presente para ele, Isso. que ele vai dar muito valor, entendeu? Bota a sua energia, bota o seu amor, o seu carinho, faça você, sabe? Tem aqueles cartõezinhos assim, por exemplo, de aniversário, né? Que a pessoa pega um giz de cera e faz ali o trabalho, dedica um tempo e dá para o leão vai gostar muito mais do que uma coisa de R$ 1,99. Eu pensei assim, né, em bordar uma bolsa com lantejoulas Ó, douradas. chique. Entendeu? Então é uma coisa que você fez, né? E é uma coisa que é útil, que ele vai usar e vai causar, porque é brilhante e tal. Então é uma ideia, porque eu conheço muitas leoninas, então eu tô dando a ideia aí para quem não tem dinheiro pra comprar ouro, né, gente? O leão, ele gosta muito, as pessoas de leão gostam muito de manifestações de amor, né? Que elas percebam que ali tem amor. Mesmo que seja uma coisa cara e chique que comprou lá, comprou e deu por dar, porque é obrigação, não vai ter graça, tá? O leão, ele vai gostar, mas vai gostar mais ainda se ele ver que é uma demonstração de amor. E uma coisa que valoriza, geralmente o leão gosta de uma coisa que deixa ele bonito. E Sagitário, né? Presente para Sagitário. Olha, Sagitário gosta de longas viagens, seja no plano físico, né? Você pagar uma aventura, né? Ele gosta muito de aventura, Paga uma né? viagem pra ele. Esporte radical, uma viagem lá para o Nordeste, uma viagem para Machu Picchu. O Sagitário gosta dessas coisas também espirituais, viu? Mas também a viagem vertical, gente, tá? Então, Sagitário, se você der um livro de aventura, um livro de mistérios, um livro de sabedoria, de ensinamento, né? Ou um passeio na catedral, sabe? Um passeio no museu, assistir uma ópera, uma coisa de cultura Refinada de refinada. Às vezes um livro importado também. Um vinho daquele chique. Bom vinho. Porque o vinho também você vai ficando meio alegrinho, vai viajando também, é uma viagem, né? Isso. Um bom vinho, um bom whisky, né? Um charuto, ele vai gostar, tá bom? Olha, nossa voz de cromos por hoje, ficamos por aqui, te espero no próximo vídeo. A próxima! Lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, com quem você acha que pode gostar, se interessar, e coloca nos comentários o que você achou, coloca sugestões aí para as próximas temas que a gente vai abordar. Suas perguntas. Valeu? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.